Olá, pessoal, eu sou Ana Volpon, especialista em bem-estar integral e saúde emocional corporativa. E este é o Mindfulcast. Prepare-se para doses de saúde, equilíbrio e plenitude a cada novo episódio. Vamos nessa? Gente, você não sabe que hoje eu tô recebendo uma pessoa que, assim, tô muito honrada, né? Muito honrada, porque ele conseguiu abrir a agenda para estar aqui. É um convidado que é sinônimo de disciplina, foco e propósito. Cofundador da Aliança, 4 vezes campeão mundial e mestre de grandes atletas, Fábio Gurgel transformou o jiu-jitsu em filosofia de vida, dentro e fora do tatame. Fábio, seja muito bem-vindo ao Mindfulcast. Obrigado, Ana. Prazer estar com você aqui. Que alegria, né, gente? Olha, trazer esse homem aqui, vou te falar que foi agenda de meses. É verdade. Mas o dia chegou, né? Ainda bem. Ainda bem, cá estamos. Fábio, muita gente sabe da tua história de vida, que eu também quero que você conte, mas já vou começar com uma pergunta provocativa. Quando você tira o kimono, quem é o homem por trás desse campeão? Eu acho que uma das coisas mais importantes e que eu aprendi no jiu-jitsu o jiu-jitsu é um lugar que você tem que ser a sua verdade. Você não tem como fake as coisas, porque se você tiver com medo, você vai mostrar. Se você tiver ansioso, você vai mostrar. Se você for desleal, você vai ser mostrado. Né? Então, eu aprendi a viver com essa verdade. Então, eu sou exatamente a mesma pessoa, dentro e fora. Né? Eu não vejo absolutamente nenhuma diferença na forma como eu penso, como eu ajo, como eu reajo às coisas que acontecem ao meu redor. Eu diria que a minha personalidade foi sendo moldada ao longo do tempo através do jiu-jitsu. Né? Então, eu comecei cedo na minha vida, eu acho que num momento importante realmente de moldar caráter e tal, e eu acho que eu vivo essa verdade o tempo inteiro. Fábio, então o que faz alguém suportar a dor, o fracasso e seguir treinando? Porque o jiu-jitsu é muito isso, não? Eu acho que toda essa questão da resiliência, eu acho que tem uma questão que é diferente, e talvez esse seja um ponto que é interessante colocar. Quando você é um atleta, existe uma chave no atleta do egoísmo, né? Eu acho que o atleta precisa ser egoísta, porque se ele quiser ser campeão, só pode ter um campeão. Então é tudo para você, nada para os outros. Mas ao mesmo tempo, eu sempre tive esse objetivo como atleta, mas eu sempre fui professor ao mesmo tempo, porque eu entendia que eu precisava aprender a dar aula se eu quisesse permanecer no jiu-jitsu, uma vez que o jiu-jitsu não é um esporte profissional. Então, eu fui me desenvolvendo sendo atleta e tentando me desenvolver como professor também. Então, eu aprendi a virar essa chave, a hora do egoísmo e a hora de você fazer pelos outros. E isso foi, de certa maneira, sendo equilibrado. E aí você acaba tendo essas duas facetas, né? Que você tem que administrar. Mas o atleta é esse, o atleta é 100% egoísta, 100% o tempo inteiro para ele. E aí, você vai enfrentar as dificuldades e ser atleta e competir é difícil, porque você vai lidar com a derrota o tempo inteiro, a derrota é uma coisa presente, você tem que se colocar em situações de risco, e essa situação de risco te gera uma vulnerabilidade, a vulnerabilidade te impõe uma derrota que invariavelmente ela acontece, e aí como é que você lida com isso? Né? Eu acho que lidar com a derrota talvez seja, quer dizer, não ter medo da derrota, porque você aprende a resolver ela da melhor maneira, né? E qual é a melhor maneira de resolver uma derrota? É praticando e corrigindo os seus erros. Né? E imagina que no jiu-jitsu você tem essa dinâmica quase que o tempo inteiro da prática. Alguém quer fazer o oposto do que você gostaria que acontecesse, né? O tempo inteiro. Então você está lutando com alguém, 100% do tempo essa pessoa quer o oposto do que você quer. Então você vai perder milhões de micro derrotas nessa dinâmica. Como você aprende a entender que aquilo é só um processo, que é assim que funciona.
Quando eu tenho uma derrota, eu me adapto e faço de outro jeito. E aí você vai tendo essa forma de pensar como você soluciona problema. E aí para de ser uma grande coisa, assim. Perder faz simplesmente parte de um processo que eu já sei que vai ser assim, né? Então eu não tenho expectativa de uma vida sem problema, eu não tenho expectativa de nenhum projeto sem percalço, eu não tenho expectativa de nenhuma luta sem resistência. Então eu simplesmente lido com isso de uma forma natural. Isso faz com que eu pratique mais, que eu esteja sempre fazendo coisas. E é uma forma mais leve de viver, eu acho. Sim, mas a pressão da luta, a pressão do tatame, tem lutas que são de treino e tem lutas que são de jogo. Às vezes o treino é pior do que o jogo. Geralmente é, né? Mas a pressão do jogo... Então, o que é a pressão, né? A pressão é uma expectativa que você coloca em você, que as pessoas colocam em você e você se deixa afetar pela pressão que as pessoas colocam em você. E que acho que todo mundo vive isso em certo grau. Mas o fato é, quanto mais você consegue se livrar dessa expectativa e de viver, porque também não adianta, né? Você começa a entender que não adianta você jogar pra frente uma coisa que você deveria estar presente resolvendo. Então, toda vez que eu tô nervoso e ansioso, é porque eu estou projetando. Sim. Quando eu estou na luta, eu tenho que estar presente. Eu lembro ainda muito garoto, eu ia competir e eu ficava muito nervoso, né? Normal, adrenalina, né? Você com medo, você não sabe o que vai acontecer, você não quer perder, você tem um monte de gente que tá torcendo por você, você também quer conquistar aquele espaço, então você quer ser campeão. Então você tem aquela tensão. E meu professor costumava dizer o seguinte, cara, você tá nervoso, seu adversário também tá nervoso, porque ele também tem essa expectativa. Mas pensa no seguinte, a hora que você botar a mão no kimono, que a luta começar, você tem tanta coisa para se preocupar que esse nervosismo vai embora. Então aquele incômodo da adrenalina, ele começa a ser muito mais facilmente controlado, porque você sabe que a hora que começar, você tem que estar concentrado no que você treinou, no seu plano, na sua estratégia. Então, qual é a resposta para essa ansiedade? É a prática. A prática é a resposta para quase tudo. Sim. Quando você tá muito nervoso, se você praticar, você não vai ficar nervoso. Quando você perde, se você praticar, você vai corrigir o erro que você cometeu e vai evoluir. Né? Quando você ganha, você precisa praticar, porque o fato de você ter ganho não quer dizer muita coisa. Você tem um monte de buraco que você sabe que você tem e você simplesmente foi capaz de esconder do seu adversário. Então, como que a gente faz coisas? Né? E eu acho que estar presente é isso, é você estar realizando as coisas que estão no teu alcance de realizar. Sim. Existe um ponto de virada entre o atleta e o ser humano comum? Um ponto de virada? Não, eu acho que o atleta é um ser humano comum. Eu sei, mas é diferente. Não, então, o que eu acho que acontece é que o atleta se bota nas condições de sacrifício com mais frequência do que as pessoas comuns. Mas as pessoas comuns deveriam também se colocar, independente de serem atletas ou não. Você precisa se colocar no sacrifício. O sacrifício é o que, primeiro, te dá a recompensa, e o sacrifício é o que te dirige no caminho das virtudes. Então, se você não se sacrificar, significa que você vai ser escravo das suas paixões. Você vai fazer tudo que é gostoso fazer. Sim. E nem sempre o que é gostoso fazer é o que você deveria fazer. Né? O prazer imediato versus o prazer de longo prazo, Sim. o prazer futuro. Né? Então, como é que você abre mão das coisas agora para colher coisas mais importantes e lá na frente, né? Então, acho que todo mundo deveria fazer isso. O atleta é imposto a fazer isso. Né? Se você não fizer, se você não for disciplinado, se você não abrir mão de coisas que não te fazem bem, você não vai performar. Sim. E aí você acaba sendo guiado para isso. Mas olha que curioso. Tem um monte de atleta, e isso é bem comum, que você fala assim, nossa, esse atleta super campeão e tal. Aí você vai olhar esse cara 5 anos depois que a carreira dele acabou, e ele tá um lixo. Não sabe onde coloca a mão, né? Ele
se alimenta mal, ele não cuida da saúde, ele não tem generosidade, ele fez tudo errado. Não são poucos os casos, Não né, são que a poucos gente os casos. Então, assim, não quer dizer muito ser atleta ou não. Quer dizer o que você aprendeu com isso. É um mindset, né? Você tem que estar voltado para o seu desenvolvimento pessoal, para o seu desenvolvimento de virtude. Eu acho que isso independe de ser atleta ou não. Sim, eu concordo plenamente. As pessoas querem ir na academia e treinar fofo, né? Não entendem que pra crescer, pra ganhar massa magra, precisa pegar peso. Não dá pra treinar fofo. Então, eu aprendi muita coisa na minha vida quando eu fiz triatlon. Porque os treinos de triatlon eram... Primeiro que eu tinha que escolher entre ficar em casa com a minha família e treinar. Porque se eu não fosse treinar, se eu não cumprisse a planilha... Triatlon é muito simples. Se você cumprir uma prova de meio Ironman, que foi o meu caso, é só cumprir a planilha. Qualquer um que cumprir... O problema está em cumprir a planilha. Exato. Qualquer um que cumprir a planilha e se dedicar com tempo para aqueles treinos, vai fazer a prova. E tanto que eu fiz, né? Eu não sou uma gênia do esporte, mas aprendi muito. Porque no dia da minha prova estava chovendo e eu pedalei 90 quilômetros lá em Florianópolis. E eu lembrava do dia em que eu fui treinar lá no Riacho Grande, debaixo de uma tempestade. Só tinha eu e mais uma pessoa treinando. E o nosso técnico. Então, olha que exemplo legal, né? Eu costumo falar para os meus atletas, para os meus alunos, que falam, não vou treinar porque eu machuquei meu braço. Eu falei, olha, mas imagina que em algum momento, e eu não estou falando para você treinar em cima do seu machucado e piorar a lesão, não é nada disso. Mas se você esperar o seu 100% para fazer as coisas que você tem que fazer, se você nunca tivesse pedalado na chuva, e quando você encontrasse uma prova com chuva, talvez você não conseguisse fazer. Como muitas pessoas pararam no caminho. Eu vi pessoas mais preparadas do que eu parando. Eu gosto muito de você ter a possibilidade, e quando você tem qualquer contratempo, isso é uma oportunidade de desenvolvimento. Pô, tô com o braço machucado. Nossa, eu nunca treinei com o braço machucado. Como é que eu vou me comportar? Como que eu vou proteger esse meu braço que tá machucado? Como que eu vou posicionar o meu corpo de uma forma que eu proteja a minha lesão? Tô meio gripado. Tá, mas eu nunca fiz nenhum exercício gripado. E se o dia da competição eu tiver gripado? Como já aconteceram inúmeras vezes. Talvez eu nunca tenha competido 100% fisicamente. Sempre tem alguma coisa. Sim. E se você não se acostuma a se colocar nessas situações de dificuldade, de desconforto, você simplesmente está mal preparado e está vulnerável a coisas que possam acontecer que independem da sua vontade. Sim. E a maioria das coisas que acontecem não acontecem sob o nosso controle, né? Elas acontecem no mundo. Você simplesmente... Você está sempre meio que vulnerável a esse tipo de coisa. E como você reage a isso depende muito se você treinou para isso. Exatamente. Então, fazer as coisas quando você não está 100% me parece um pouco básico para que você se sinta mais adaptável. E muita gente espera a motivação para, né? E isso a gente sabe que não deveria acontecer. Mas então, você que fala muito sobre consistência, como manter a constância quando justamente a motivação não veio junto? Sabe o que é motivação, Ana Sebrina? Você está assistindo esse podcast agora e você fala assim, nossa, que legal, acho que eu queria fazer jiu-jitsu. Isso é uma motivação. Aí você vai lá, né? Acabou ali, entendeu? No dia seguinte, já é um combinado. Eu não posso... Tem dia que eu vou acordar super animado para fazer o que eu tenho que fazer, mas a maioria dos dias não. Né? Então, assim, você não depende da motivação para fazer absolutamente nada. Você depende de uma outra coisa. Você depende de um combinado com você mesmo. Mas percebe que a gente chama de disciplina, né? Mas não existe disciplina se você não estiver disposto a se sacrificar e fazer coisas difíceis. Então, porque vai ser o dia da chuva, vai ser o dia da gripe, vai ser o dia... Cara, que eu treinei muito forte ontem, tô quebrado, meu corpo tá pedindo para descansar. Respeita o teu corpo, né? A gente é muito criativo nas formas como a gente acha desculpa para não fazer o que tá combinado. Mas quando você começa a entender que o caminho do sacrifício
é o caminho correto da virtude, é onde você vai se desenvolver, esses momentos são os mais importantes. Então, quando eu acordo cansado, eu falo, nossa, hoje é o dia. Hoje é o dia que eu vou botar mais um tijolinho nessa fortaleza. Você vai forjar aquele, entendeu? Que você quer ser. Quando eu pulo da cama que tá tudo lindo, qualquer um faz. Né? Então, eu acho que essa construção da disciplina, ela nunca vem antes da sua consciência de que você tem que fazer coisas que não são prazerosas, que você tem que fazer coisas que são difíceis, que você tem que se voluntariamente se colocar em posições de desconforto. Sim. Porque só isso vai te preparar para as eventualidades, como pedalar 90 km na chuva. Se você não se coloca nisso propositalmente, você nunca se prepara. Sim. E nessa linha ainda, eu já sei a sua resposta, mas quando o pensamento influencia a performance? Não, acho que ele influencia sempre. Mas o fato é que tipo de pensamento você alimenta. Para que tenha a performance, porque a performance não necessariamente, quando a gente fala em performance com você, uma boa performance, mas muita gente tem uma má performance. Sim, mas eu digo assim, o ponto de você ter uma mente negativa e ficar criando problema, ou ficar arrumando desculpa, ou ficar se vitimizando pelas coisas que acontecem, é uma escolha. Isso está 100% no seu controle. Como você vai ver o mundo é uma escolha sua. Sim. Né? Então você pode ver a chuva como uma super oportunidade de falar, cara, olha que oportunidade que eu tô tendo de treinar, porque vai que chove na prova. Né? Eu não tive esse nível de consciência. Não, tudo bem, né? mas você pode ter. Você pode ter uma escolha sua. Ou você pode se lamentar, falar, nossa, tá chovendo, mas eu vou assim mesmo e tal, e tudo bem também, tá valendo. Mas conforme você vai se educando numa forma positiva de pensar, isso tende a fazer com que a sua performance melhore. Porque é claro que é muito melhor eu estar positivo para fazer algo do que negativo. Sim. Né? Então, se eu estou feliz naquele momento presente, aquilo que eu quero estar vivendo, a minha chance de ter uma performance melhor é muito maior do que se eu estiver naquele lugar me lamentando e torcendo para aquilo acabar. Sim, sem dúvida alguma. Muitas vezes o corpo ele quer realmente parar, mas aí a mente é que tem que assumir. O corpo quer parar. Tem um estudo que fala que o corpo quer parar quando você ainda tem no mínimo 30% de energia. Então o corpo, a tua cabeça começa a te dar uns alertas que é melhor você parar, que você já está no teu limite, que agora, né? Tem uma passagem de uma luta minha. Eu estava lutando contra um americano chamado Marquer. Inclusive ele está nos cinemas aí agora, o The Rock está fazendo a história dele, chama The Smash Machine. Que legal. Coração de lutador aqui no Brasil, eu acho. Eu estava lutando com ele, era uma luta de um round de meia hora. Uma luta de vale tudo, ele tinha 120 quilos, eu tinha 87, tinha uma desproporção de tamanho muito grande. Era uma luta sem regra e eu estava nessa luta já há bastante tempo, muito desgastado fisicamente, era a terceira luta da noite dos dois, os dois tinham ganho as eliminatórias, e a gente chegou na final do torneio. E eu me lembro de um momento, estava exausto, tipo, não conseguia mais fazer nada, minha perna estava queimando, eu não conseguia mais me defender, eu olhei pro meu corner para perguntar o tempo, imaginando que faltavam uns 3 minutos. Falei, cara, eu tiro o final aqui, 3 minutos, vai ser... Vamos aí, né? Faltavam 12. Eu falei, nossa, 12 é impossível. 12 não dá pra lutar assim. E aí, a minha cabeça foi, como que eu mudo essa estratégia? Não foi como que eu desisto. Não é porque, então falta, então 12 não vai dar, para. Não. 12 não vai dar de fato. Como que eu mudo essa estratégia? E aí eu mudo a estratégia da luta, a luta continua, e não era o meu plano A, mas eu me adaptei e a luta continuou até o final, e eu terminei o final mais inteiro fisicamente do que eu estava naquele momento. Então pensa que eu botei mais 12 minutos de esforço em cima daquilo que já era um caos. Sim. E terminei melhor do que eu estava naquele momento. E então, venceu? Não venci. Mas terminou. Mas terminei. Com dignidade. Né? No fato é esse, né? A luta acabou o tempo e ele ganhou por decisão dos juízes. Mas o ponto é,
você muda a estratégia, a tua cabeça arruma o pensamento e o teu físico continua. Porque não era o físico que estava gritando. Era, sem dúvida nenhuma, a cabeça. Sim. Né? Então a cabeça sempre tenta desligar o corpo antes do que ele precisa ser desligado. Você sabe que Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva, ele fala justamente isso, que a força mental, ela vem de encontrar sentido no desconforto. Então, pegando esse gancho, eu fui criado desde muito cedo dentro do jiu-jitsu, escutando a história dos heróis do jiu-jitsu, que lutavam durante muito tempo. Tem a luta mais longa da história é do Hélio Gracie contra o Valdemar Santana, que era um ex-aluno dele, e eles brigaram. O Valdemar Santana saiu da academia e desafia o Hélio para uma luta. E o Hélio aceita, e curiosamente o Hélio estava doente nesse dia, mas ele falou assim, isso não é uma luta, isso é uma briga, então como eu tenho que ir. E eles lutaram por 3 horas e 45 minutos. Uma luta de vale tudo. O Hélio com 64 quilos e o Valdemar Santana com 94. Então existia uma diferença grande física também. Depois tem histórias do Carson, que lutava rounds de meia hora. Então eu fui criado ouvindo essas histórias. Quando aconteceu comigo, eu falei, não é na minha vez que vai ser diferente. A gente vai lutar aqui o tempo que a gente tiver que lutar. Seja qual for a consequência disso. Né? Mas existia um propósito por trás daquilo muito mais importante. A primeira luta de vale tudo que eu fiz, a preleção do mestre João Alberto Barreto no vestiário, foi a seguinte: falei, olha, meus filhos, vocês estão prestes a entrar no ringue para defender uma história de mais de 70 anos da família Gracie, do jiu-jitsu brasileiro. Tudo que acontecer lá no ringue vai virar medalha no nosso museu. Então um braço quebrado, um nariz quebrado, um olho furado, um dente perdido, tudo vai virar história. O nosso corner não tem toalha para salvar vocês. Boa sorte. Então assim, essa era a forma como a gente pensava o jiu-jitsu, a importância que a gente dava para aquilo que a gente estava vivendo. Nesse momento eu era um representante do jiu-jitsu e nenhuma possibilidade na minha cabeça eu tinha o direito de desistir. Nossa. E aí eu vivi essas experiências. Eu vivi essa do Rio de Janeiro, que foi a primeira, que foi uma vitória histórica. Eu vivi essa derrota, que foi uma derrota histórica. Sim. Eu me permiti viver essas coisas, entendeu? Porque não existia a possibilidade de desistir no meio disso. Porque ficou ruim, quero parar. Não. Sim. Imagina o quão ficou ruim para os outros que vieram antes, entendeu? Sim. E quanto tempo de luta foi essa vitória? Essa primeira eram 2 rounds de 15. Eu ganhei no primeiro round com uns 10 minutos e pouco. Cada evento era uma regra. A ideia é que não houvesse tempo. O que era defendido era assim, se vai entrar você e um adversário para lutar, e o melhor vai ganhar. Né? Alguém tem que perder isso aqui. Não existe uma regra por ponto. A ideia é que numa luta real você tenha um vencedor e um perdedor. É que chega uma hora, quando você vai tendo o evento precisa ter algum tipo de regra. Sim. Porque senão você não sabe quando vai acabar. Imagina, uma luta demora 4 horas, como é que passa na televisão? Não tem como, né? Então é um pouco isso. Mas as lutas que eu fiz na época, que eram lutas de vale tudo, né? Não era MMA ainda, o MMA é uma derivação disso. Não tinham basicamente regra nenhuma. E aí realmente as pessoas se quebravam no ringue. Um tentava quebrar o outro, né? A ideia não é que você se quebrasse, a ideia é que você saísse. Essa primeira luta foi um desafio do jiu-jitsu contra a luta livre no Rio de Janeiro, em 91. E eu lembro que a gente foi treinado pelo mestre Carson Gracie. E ele, faltando algumas semanas para a luta, ele me chamou no canto e falou: a luta vai acontecer assim, 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 e você não vai tomar nenhum tapa no rosto dessa luta. Eu tava treinando super bem e tal. Ele provavelmente falou isso como uma injeção de ânimo ali, de confiança, mas o fato é que eu não tomei nenhum tapa no rosto. Eu saí pra jantar com meus pais depois sem absolutamente Pleno. nenhuma escoriação. Nossa. Nem sempre dá certo, né? A outra eu já saí bem machucado.
Nossa, imagino. Com quantos anos você começou no jiu-jitsu? Com 13. E por quê? Você foi já direto fazer jiu-jitsu ou você passou pelo karatê, por exemplo? Eu passei pelo karatê. Na verdade, essa época adolescente é uma época onde você começa a sair da proteção dos seus pais, né? Eu tinha ali 13, 14 anos, começava a andar sozinho na rua, frequentar a praia sozinho. E eu, naturalmente, comecei a me sentir inseguro. E eu falei, pô, vou fazer uma luta. Porque... Você era bem magrinho? Não, nem era. Nem era magrinho. Mas eu era um garoto, né? Tá. E aí eu falei, eu vou fazer uma luta. O que tinha de mais conhecido na época era o karatê, era Bruce Lee na televisão. Sim. Eu falei, vou fazer o karatê. E tinha uma academia que ficava no Leblon, que era uns 3 quilômetros da minha casa. Então, eu ia correndo pela praia, fazia o karatê e voltava correndo. E eu tenho um irmão mais velho, 3 anos e pouco, mais velho que eu. E eu chegava em casa e testava o meu karatê com ele, né? Porque a gente brigava o dia sim e o outro também, né? e o meu karatê não funcionava em absoluto com ele. Eu continuava apanhando dele, como eu sempre tinha apanhado até então. Até que a minha irmã começa a namorar um amigo e ele fazia jiu-jitsu. E ele começa a me ensinar uns golpes e tal, e me dominar no chão. Eu falava, cara, não consigo sair daqui de jeito nenhum. Como é que é isso, né? E aí eu vou fazer uma aula de jiu-jitsu com um amigo da escola e tal, uma academia próxima da minha escola. E aí começo a fazer aquilo, eu falo, nossa, que é impressionante. Era de uma... Ainda é, mas pra mim, né? Era de uma inteligência, de uma eficiência. Porque o que é encantador no jiu-jitsu? O ser humano tem as suas reações instintivas, né? Que criam um padrão. Então, se eu pegar 10 pessoas aqui e botar essas 10 pessoas na mesma situação de perigo e controle, elas vão agir da mesma forma. Sim. E aí o jiu-jitsu cria uma técnica para combater aquele movimento instintivo. Ou seja, todo ser humano vai fazer um movimento ou o outro com muito pouca variação que caminha para uma técnica. Então, quem não tem a técnica não tem chance de ganhar, porque tudo que você faz é instintivo. E tudo que você faz instintivamente caminha para uma técnica. Ou seja, quando a gente vai se alguém vai me prender por trás, eu vou reagir de alguma maneira. Então, de repente, a reação é assim. Vocês estudam esse tipo de reação e a técnica vem em cima dessa reação. É assim que o jiu-jitsu foi criado. Que legal. Como você age instintivamente para determinadas situações e como eu crio uma técnica para ganhar desse movimento. Que legal. E aí, para um movimento de reação, existem várias técnicas possíveis. Existem várias técnicas. Tá. Mas o ponto você vai ter... Depois que você faz esse movimento e vê que você perdeu, você fala, pô, não vou fazer esse, vou fazer outro. Aí, outra técnica para outro movimento. Tá. O jiu-jitsu se desenvolve quando você fala, já sei que você quer me pegar naquele movimento, eu vou fazer um outro agora já sabendo o que você vai fazer. Aí começou técnica contra técnica. E aí é um campo infinito de desenvolvimento. Sim. Existem técnicas continuam sendo criadas. Continuam sendo criadas de forma ininterrupta e infinita. E elas têm que ser, por exemplo, indo para um detalhe mais técnico, elas têm que ser catalogadas para que elas valham naquele tatame? Não tem isso. Tudo vale. Tudo vale. Tudo vale, desde que... Não tem que ter um manual. Você aqui, você fez Não. Tá. Como é que eu faço de forma eficiente para ganhar uma luta? Entendi. Pra fazer você desistir, ou uma chave de braço, um estrangulamento, mas tem 1 milhão de técnicas, não dá nem para catalogar tudo. Aí tem coisas que não valem, por exemplo, no jiu-jitsu não vale dedo no olho, não vale essas coisinhas. Quando você vai pro lado esportivo, aí as técnicas começam a ter que balizar o esporte. Então isso aqui não vale porque vai machucar. E as pessoas vão parar de praticar o esporte porque vão se lesionar. Então tira esse golpe. Tipo, esse golpe não dá tempo de eu desistir, ele é muito rápido. Então esse aqui não vale numa competição. Mas quando você vai para uma luta de vale tudo, só não vale o que é, vamos dizer, antiético, né? O que é imoral. Vou enfiar o dedo no seu olho, né? Assim, não vou fazer golpe baixo, não vou puxar teu cabelo. É uma disputa técnica. Mas mesmo não vale tudo. Mesmo não vale tudo. Existe um código de honra. Entendi. Né? Então, que é super respeitado e tal. Então, mas o fato é que você vai...
aprendendo essas técnicas, isso é encantador, porque é muito eficiente. Sim. E eu comecei a treinar jiu-jitsu, comecei a voltar para briga com meu irmão, né, que a gente brincava de briga todo dia, e comecei a dominar ele completamente. 13 anos mais velho. Ele 3 anos mais velho que eu. 13 anos, tá, mesmo assim, eu nessa com 13, idade. ele com 16. Dá muita diferença. Era muita diferença. E aí, eu falo, cara, isso aqui é demais. Então, o meu real motivo por ter me apaixonado pelo jiu-jitsu foi parar de apanhar do meu irmão. Que maravilha, né? E aí eu comecei, ele começou logo depois, ele é faixa preta também, e a gente teve uma juventude no tatame direto, entendeu? Que legal, que legal. Eu nunca fiz nenhuma luta, mas também nunca apanhei dos meus irmãos. Eu era mais velha. Mulher briga diferente. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Que legal. Mas os meus filhos, eu tenho um casal, os dois fazem jiu-jitsu. E eu fico feliz com isso. Que legal, muito bom. Quantos anos eles têm? 14 e 12. Muito bom. A menina tem 12. Ela é a única. Tem ela e mais uma só na classe. Só as duas que fazem jiu-jitsu. E ela adora, viu? Eu vou te falar, é muito importante. Vai dar um senso de capacidade, que eu acho que o jiu-jitsu te ensina, além de, claro, as técnicas de defesa e tal, mas ele te dá uma noção real da sua capacidade física, do que você é capaz de fazer com o seu corpo. Você entende os princípios de alavanca, o que me torna forte, onde eu tô fraco, como que eu me equilibro, como que eu tenho uma sólida base para fazer qualquer coisa. Sim. Né? Como é que eu melhoro a minha postura, como é que... É muito valioso, muito valioso. É ruim que eles vêm tentar treinar como chama? O Mata-leão. Mata-leão em mim. Eu nem sabia, pra mim mata-leão é só um. Eles têm vários, eles têm uns 4 que eles sabem aplicar. Mata-leão. Tem vários estrangulamentos. O mata-leão em si é mas tem várias formas de você estrangular a pessoa pelas costas, né? Eu já fui cobaia de algumas. Complicado, viu? Esses filhos. Mas olha só, Fábio, a gente entrando aqui num bloco sobre equilíbrio entre corpo e mente, que é algo que eu falo muito, corpo, mente e espírito, né? Então, sobre presença, autocuidado e regulação emocional. Eu acho que, pelo tudo que você tá me contando e do que eu sei do jiu-jitsu, essa parte de regulação emocional é algo que o jiu-jitsu traz também como base. Se a gente pensar no que eu acabei de explicar do instinto, o que é o instinto? O instinto é a falta do controle emocional. O instinto é quando você tirou a razão e você está indo com o que você tem de mais puro, emocionalmente falando, que é o teu instinto de sobrevivência. O mais natural, né? O mais natural. Como que quando você começa a aprender a controlar esse impulso, você começa a controlar as suas emoções. Né? E aqui a gente não está dizendo que as emoções elas sejam boas ou ruins. As emoções simplesmente existem num processo, seja ele qual for. Você não vai se livrar delas. Você não vai se livrar de ter medo, você não vai se livrar de ter raiva. São emoções. O que você faz com elas é que é a história. Né? O que eu faço com o medo? Eu enfrento o medo? Né? Eu racionalizo qual é realmente o perigo, se eu preciso ter medo daquilo ou não, eu tenho técnica para enfrentar aquele medo, então eu vou usar a virtude da coragem para fazer isso. Se eu tenho alguma coisa que me gera raiva, como é que eu controlo essa emoção para que eu não faça, que eu não tenha ações reativas, que eu consiga manter essa minha raiva sob controle para que a minha razão decida qual é a melhor atitude a ser tomada. Né? Então você só consegue racionalizar os processos quando você tem esse controle emocional. Né? O que acontece com o jiu-jitsu? O que o jiu-jitsu ensina? Que toda vez que você usa a emoção, você perde. Porque a gente está voltando lá pro instinto. Né? Às vezes você tem no meio da luta, que não é exatamente instintivo, porque você já está envolvido no processo técnico, mas quando o processo técnico avança num ponto onde eu te coloco numa situação de dificuldade, você também precisa ter um controle emocional para esperar a hora certa de aplicar uma nova técnica. E quando você quer resolver aquele problema no teu tempo, você novamente está deixando a emoção tomar conta. É a sua vontade agora, não é mais o que a razão está te mandando fazer. E aí quando você age com a sua vontade,
você novamente fica vulnerável para a minha técnica e eu eventualmente ganho. Então o jiu-jitsu vai te educando a não permitir que a sua emoção esteja na frente da razão. Né? As suas decisões, elas são sempre pensadas, independente da velocidade que você está, da situação que pode ser muito ruim que você está. Né? Você se botou numa posição ruim. Olha que interessante. Você realizou que você está numa posição de muita dificuldade. Mas aquela posição de dificuldade, ela invariavelmente foi uma sucessão de mais escolhas que você fez. Pequenos equívocos. Pequenos equívocos que foram... Você foi dobrando a aposta, foi piorando, piorando. E quando você tem um adversário lutando ainda para te empurrar mais ainda, né? Sem tempo de você pensar, ele vai tanto raciocínio. ele vai te botando na posição ainda pior. Você desejar sair dali não é nem justo o processo. Porque você cometeu tantos erros. O que você precisa fazer agora é racionalmente apontar para o norte e falar, bom, qual é o meu melhor movimento possível nessa situação? É esse. Que seja mínimo. Mas eu estou agora num processo de saída daquele erro que eu cometi. Né? Eu consegui racionalizar e agora eu fiz um movimento correto. Esse um movimento correto me botou agora numa outra condição, que é um pouco melhor do que eu estava. Aí eu vou fazer outro movimento correto. Sim. Isso só é permitido se você racionalizar o processo. Toda vez que você permite que a sua emoção tome conta, você perde no jiu-jitsu. Então, quando você vai fazendo jiu-jitsu e isso vai incorporando, passa a ser a sua forma de ver as coisas. Tá? Então, eu não consigo dissociar a minha maneira de resolver os problemas da minha vida do jiu-jitsu, porque eu ajo da mesma forma. Sim. Eu tento racionalizar os meus problemas sempre, para que eu faça a melhor jogada, com menos esforço físico, a mais eficiente. Né? Eu busco ter excelência em todos os meus movimentos, porque eu sei o quanto custa uma posição tecnicamente suja. Ela simplesmente não funciona. Então, se eu tenho uma ação, seja ela qual for, e essa ação é mais ou menos, né, eu tenho que esperar um resultado mais ou menos. Sim, sim. Mas dependendo da posição em que você estiver, não dá para fazer a posição, o movimento ideal. Você vai fazer... É o ideal para aquele momento. O ideal para aquele momento. Não é o desejado. Sim. Né? Então essa que é a confusão. Às vezes as pessoas falam assim, não, eu quero voltar para onde eu estava antes de tomar aquela decisão que eu tomei que me botou aqui. Impossível agora. Não, agora não dá. Impossível né? agora. Agora não dá, porque o teu adversário não vai te permitir voltar. E o tempo não volta para ninguém. Sim. Então, se a gente entende que o passado já foi... Sim. Se a gente entende. Isso é importante. Da onde eu estou para frente. Então, de novo, qual é o meu melhor movimento possível nessa situação que eu me encontro? Sim, para eu ficar um pouco menos pior. E também saber celebrar essa pequena vitória, essa micro, total, né? Total. Porque aí, eu costumo dizer, assim, no jiu-jitsu, às vezes você tá numa posição de muita inferioridade técnica. E você tá acumulando várias pequenas vitórias ali. Porque o teu adversário não tá conseguindo te finalizar de fato, porque toda vez que ele vai, você escapa um pouquinho. Aí ele vai atacar teu braço e encolhe. Aí ele vai atacar teu pescoço e você se defende. Você começa a ter um monte de micro vitórias, mesmo numa condição aparentemente muito ruim. Sim. E aí você vai devagarinho galgando novamente as posições para sair da posição de dificuldade. Sim. Isso é muito bom. Então ter essa consciência de que a gente tem que olhar daqui para frente, talvez seja uma das coisas mais importantes que o jiu-jitsu vai te ensinar. Sim. Porque o que eu vejo de gente tentando explicar o porquê aconteceu e se preocupando pouco em pensar como fazer agora, né? Que as pessoas tentam, de certa maneira, criar uma desculpa para si mesmas. Sim, se justificar, né? Ficar menos mal na fita. Mas assim, o que importa, né? Se você já está naquela situação, falar que você tem um trauma de infância vai te resolver. Não, você está se justificando. Né? Ah, não, a coisa não deu certo para mim porque eu não tive amor suficiente do meu pai. Tá, mas a situação que você tem agora é essa. Né? O que adianta você ficar voltando atrás para tentar
Não me parece que isso vai fazer muita diferença Sim. na sua vida. Agora, se você olhar a situação que você está aqui e falar, bom, qual é o meu próximo passo? Uhum. Se esse meu próximo passo for um próximo passo na direção correta, eu comecei agora a ampliar minhas possibilidades. Isso que você está trazendo, eu acho muito legal a gente ampliar essa reflexão, porque a gente está agora já no final do ano, né? Já é final de 2025. E me parece também que fazer as pazes com o que aconteceu de não tão bom esse ano para todas as pessoas é muito saudável, né? E saber colocar um ponto final nas histórias, para que não fique aí fios desencapados ou pontas soltas, porque realmente, se você vem num acúmulo de pontas soltas, você está nesse estado de sofrimento, isso afeta. Se você não sabe colocar um ponto final, isso afeta e você vai trazendo, arrastando isso tudo por mais quanto tempo e para quê? Né? Então, eu costumo, na minha vida, talvez até porque eu tenha tido essa educação do esporte, eu tenho que resolver meus problemas sempre olhando para frente, porque para trás eu não consigo voltar mesmo, então, e acho que ninguém consegue, né? Eu acho que a gente tem que conviver com os nossos erros de uma maneira muito mais saudável do que normalmente as pessoas convivem. Né? E talvez... eu acho que tem um ponto aqui que é interessante trazer, que assim, as pessoas têm uma aversão à derrota e uma aversão ainda maior se essa derrota for pública. Aversão, né? Então, assim, quase que um pânico. Né? O que vão falar de mim? Eu vou ser um fracassado, as pessoas vão falar que eu sou um fracassado. E aí as pessoas vão lidando com isso muito mal e ficam querendo justificar o porquê que elas tiveram a derrota ou eventualmente nem se arriscam. Porque vai que eu perco e vai que eu viro essa pessoa que as pessoas vão apontar e falar que perdeu. Quando você se coloca frequentemente nas posições de desafio ou de incerteza, você vai aprendendo que você vai perder várias vezes. Sim. E que o mundo está pouco preocupado com a tua vida, na real. Na real. As pessoas não estão nem te vendo. Exato. Né? Então vai só fazendo. Você não é tão importante assim. Você não é. Né? Vai só fazendo coisas. Né? Você vai fazendo as coisas da melhor maneira, tentando buscar a melhor execução, buscar a sua excelência nas coisas que você faz, se dedicar de fato, estar presente naquilo que você está fazendo. E se você se ocupar com isso, não dá tempo de você ficar voltando para trás para se justificar e se vitimizar. É simplesmente olhar para frente: o que é que eu posso fazer agora? Vou fazer o meu melhor hoje. Sim. E aí você vai ter sempre uma relação muito boa com o que você não conseguiu fazer. Porque é normal que você não consiga fazer as coisas. Sim. É inclusive provável. Não, e é isso, quanto mais você se expõe, mais aumenta a sua possibilidade de acerto, sem dúvida, mas no meio disso tudo, os erros eles vão acontecer e a frequência Eu acho até, Ana, que aumenta a sua possibilidade de erro. Só que os seus acertos agora vão ser acertos extraordinários. Você está se colocando numa condição que a maioria das pessoas não se coloca. Sim. Você está indo no extremo. Você está indo onde é caótico. Sim. E as pessoas não gostam de estar no caótico. Elas gostam da zona de conforto, ar-condicionado, 19 graus, uma taça de vinho, um pedaço de queijo. Entendeu? Tudo bem, todo mundo gosta. Porém, você precisa se colocar nesse extremo com um pouco mais de frequência. Né? Então, lá tem menos concorrência, porque as pessoas não gostam de ficar, e toda vez que eu acerto lá, é um golaço. Entendeu? E quando eu perco, normal, o normal é perder. Sim. Porque é difícil fazer as coisas. Sim. E as pessoas estão sempre muito prontas para apontar o dedo. Mas eu também entendi isso nesses processos, inclusive de redes sociais, né? Porque a gente tá ali falando, que tá tudo certo as pessoas apontarem o dedo. Porque, na verdade, quem aponta o dedo tá no direito dela de apontar, mas é que muitas vezes ela tá de trás da cortina, né? Então, assim, também é você saber colocar peso ou não
para esse falatório externo, né? Então, eu acho que as pessoas só têm a possibilidade, ninguém tem a possibilidade de te ofender ou te agredir. Sim. Só você. Exato. Só você permite que aquela ofensa te agrida de algum jeito. Ou porque ela é verdade, e se ela for verdade, você precisa entender que ela é verdade e corrigir. Sim. Né? Saber ouvir também é importante. Saber ouvir e falar, bom, essa crítica realmente é verdade, cara, isso aqui eu deveria melhorar. Né? Ou se ela não é verdade, cara, que importância tem? Entendeu? Pra quem que você... Nenhuma, né? Então, você se permitir ser atingido por isso, ou eventualmente até você perder o seu tempo de produtividade, de coisas importantes para parar, para dar atenção para coisas que não são verdade, não me parece uma estratégia muito boa, né? Não. Então, de novo, isso tá de novo no seu controle total de como você controla as suas emoções e no final do dia é um pouco dessa raiva, né? A pessoa comentou um negócio, te dá uma raiva, você quer responder, você quer ficar naquele looping, né? Aquele loop não... Eu estive num evento recentemente que eu não lembro quem foi que falou, acho que foi o Mário Sérgio Cortella ou o Rossandro Klingey, que disse aquele mito de que... como era, gente? Mas do presente, que você, quando você vem um mestre te entregar um presente e você não recebe o presente. O que ele vai fazer com aquele presente? Não era um mestre, era alguém. O que você vai fazer com aquele presente? Nada, porque você não recebeu. Então a pessoa tem que levar de volta. Então é isso, se você recebe um pacote que você não tá afim de receber, de crítica ou de apontamento, e você não vai, né? O meu ponto é assim, por que eu vou me colocar vulnerável e vou deixar que essa pessoa me tire do sério e faça com que eu pare de produzir as coisas que eu tenho que produzir para voltar aqui e ficar discutindo uma discussão que não vai nos levar a lugar nenhum? É uma permissão que eu dou ou não dou. É uma escolha. Né? Tem gente que fica nessa discussão e tem algum propósito ali e tal, mas não estou fazendo nenhum julgamento aqui, mas eu normalmente não dou muita atenção, não. Sim. E outra coisa do jiu-jitsu, você considera que pode ser uma meditação? Olha, eu acho que tem momentos que até pode, mas eu não acho que... Porque eu acho que tem momentos que você está sob controle ou que você tem umas paradas mais longas para ter uma leitura do teu adversário, mas eu não acho que é exatamente uma meditação. Acho que não. Eu acho que te bota num estado emocional pleno quando você entende o jogo. Mas eu acho que não chega a ser uma meditação. Porque você está dependendo o tempo inteiro de, a qualquer momento, ter que ter uma ação física colocada, sabe? Um estado de mindfulness, de presença plena. Absolutamente. Absoluta. Isso absolutamente. Nesse sentido, sim. Sim. Nesse sentido, sim. Sim, eu vejo. Mas não meditação no sentido de relaxamento e... que não é, entendeu? Não. Mas de mindfulness, sem dúvida. Mindfulness, com certeza. Com certeza. John Kabat-Zinn, ele define que mindfulness é estar no momento presente. Jiu-jitsu, se você não tiver, você perde. No momento... Mesmo quando o corpo quer fugir, é você estar ali com a sua mente ali. A mente não foge. O jiu-jitsu tem uma coisa que propicia essa presença, porque ele é um jogo, né? Então, assim, eu tenho que estar o tempo inteiro ligado no movimento do meu adversário, nas reações dele, na respiração dele, no que eu acho que ele está pensando e para onde ele vai agir, e eu tenho que buscar no meu HD lá todas meu vocabulário técnico, que técnica que eu vou usar naquele momento, se ele mexer para lá, tudo isso num tempo que tem que ser preciso, exato, senão a técnica não funciona. Então você tem que estar muito presente para poder conectar todas essas pontas e ter eficiência na luta. Sim. Né? Então não tem muito como você não estar presente. Não tem como pensar na lista de compra, na briga que teve na semana passada. Não, você sabe que essa é uma grande diferença quando os alunos comentam assim, do relaxamento que o jiu-jitsu proporciona depois da prática, daquela sensação de endorfina e tal, que todo esporte te dá em certo grau. Mas você vai dar uma corrida, você pode correr
e ficar pensando nos seus problemas, resolvendo um monte de coisa. Você vai nadar, você pode nadar contando azulejo lá e pensar ruminando. Ruminando. Que às vezes é bom, né? Não estou dizendo que não seja. Às vezes você tem soluções ali que você tira, mas você não consegue desligar completamente. O jiu-jitsu, você precisa desligar. Se você pensar um segundo em outra coisa, o teu adversário te pega. Né? Uma distração mínima, você toma uma chave de braço. Sim. Então você precisa estar muito presente ali e você precisa pagar o preço pelos seus erros. São duas coisas que você não tem como fugir. Você botou o braço no lugar errado, vão apertar o teu braço. Né? E essa distração, ela com certeza acontece. Acontece, só que ela acontece e ela é punida. Exato. Toda vez que... É que nem o dedo na tomada. A mente fugiu. Você bota o dedo na tomada, você toma um choque. Você bota o dedo na tomada, você toma um choque. Você fala, opa, deixa eu parar de botar o dedo na tomada. É um pouco isso. O jiu-jitsu, toda vez que o teu pensamento voa, você perde. Sim. E aí isso vai te educando a ficar com o pensamento no momento presente. E sem dúvida alguma, a pessoa leva esse ensinamento, porque são caminhos neurais que vão se abrindo. Então ela leva isso pra vida. Isso vira um hábito, Vira né? um hábito. É a forma como você pensa. Né? Vira um hábito. Assim, eu costumo dizer que eu vejo a vida através das lentes do jiu-jitsu, porque é dessa forma que eu ajo em tudo que eu faço. Sim, né? Sim. Realmente o benefício deve ser incrível. Porque esse desdobramento para a vida, as pessoas estão muito acostumadas a deixar a mente fugir, ou para o passado ou para o presente. Elas não conseguem ficar no momento presente, tanto que, assim, trouxe um livro para você de presente, vou te entregar, mas assim, a gente está num país que, não só o Brasil, né, não é não leitor, mas as pessoas estão conseguindo ler cada vez menos, porque não conseguem se concentrar, né? Acho que essa questão de rotina, né, de novo, é você que define qual é a sua. Né? Você... E tem coisas que são básicas. Se você tiver 1 hora de exercício por dia, 1 hora de leitura por dia e 1 hora concentração, meditação, oração, como você quiser se conectar por dia, dificilmente sua vida vai dar errado. Agora, as pessoas têm a opção de fazer ou não. Né? Mas não me parece muito difícil de se organizar. Sim. Não tenho tempo, acorda mais cedo. Você sempre vai achar. Entendeu? E isso são coisas muito importantes para você botar a tua vida em ordem. Colocar a vida em ordem. As pessoas pouco acreditam e também pouco acreditam que eu goste de acordar antes das 5 da manhã. Mas eu gosto. E é natural, meu corpo me desperta. Eu não acordo com despertador. Às vezes eu acordo 4h30, não gosto tanto. Prefiro acordar às 5. Mas também aprendi que quando eu acordei, se é entre 4h30 e 5, eu tenho que levantar. Acabou. É isso aí. É isso, levanta e faz. Porque... Sai do snooze. Não, nem toca. Pra mim não... Porque a maneira como você começa o seu dia, seta o seu dia. Então essa intenção do início de dia, ela é muito importante. E quando você fica na cama, rolando de um lado para o outro, ruminando, isso não é bom. Porque geralmente os pensamentos, eles voam para um lado que não é legal. Né? Então levantar, sabe, se conectar com você e longe de celular. Não é, Fábio? Sim. Você pratica isso? Eu pratico. Eu acordo super cedo e sempre acordo com já para fazer alguma atividade, né? Então eu faço minha atividade física na primeira hora da manhã, depois eu tenho meu período de leitura e aí eu saio para trabalhar. Então a minha manhã é meio minha, assim. Que horas você acorda? 5h10, 5h30 no máximo, depende do dia. Tem dia que eu treino às 6, eu acordo 5h10, 5h15. Tem dia que minha aula é às 7, eu acordo 5h30, depende. Tá. E aí você falou então do esporte, você falou da leitura, que é na sequência, e essa parte devocional, o que você pratica? Então, eu acho que essa parte de você estar presente, ela pode estar na sua relação com a sua família, ela pode estar no seu tempo de conversa, né, de assuntos importantes, de você estar ali presente o tempo inteiro. Eu acho que essa é a parte para mim que me conecta mais, né? Eu acho que eu estar com a minha esposa, com a minha filha e ter esse momento de família para mim é super importante, é o que me desliga do resto. Sim. Né?
Mas eu acho que cada um tem a sua forma de se conectar. Eu acho que o importante é que você faça alguma coisa nesse sentido. Porque se quiser copiar a fórmula do Fábio, a minha, a pessoa vai se frustrar em 3 dias, vai fazer e depois não quer mais, né? As histórias são diferentes, né? Eu acho que cada um tem a sua maneira de novo, de estar presente, de fazer a vida ter propósito, ter significado. Sim. E no final do dia, você criar uma vida feliz, né? Que eu acho que as pessoas procuram. Muitas vezes pelas formas erradas, né? As pessoas entendem felicidade. Tem um autor que eu gosto muito, o Arthur Brooks, ele fala de felicidade, né? E como as pessoas buscam a felicidade como um destino. Então, eu vou fazer isso porque se eu conseguir juntar esse dinheiro eu vou ser feliz, ou se eu conseguir aquele carro eu vou ser feliz, ou se eu conseguir comprar esse carro eu vou ser feliz, ou se eu tiver uma casa na praia eu vou ser feliz. Como se a felicidade dependesse de você conseguir chegar nesse ponto. E a felicidade, ela tá em 3 pilares, segundo ele, que é a apreciação, que é um enjoyment, que é esse momento família, de viver momentos importantes com as pessoas que você ama. Então, totalmente conectada no amor. Depois, o satisfaction, que é a satisfação de fazer coisas difíceis, de se sacrificar para que você tenha a recompensa. Sacrifício. E o terceiro é o propósito, é o significado, que está muito ligado ao seu trabalho, ao que você consegue ter de recompensa do seu trabalho, né? E aí a parte do dinheiro é importante, a parte do reconhecimento é super importante, e a parte mais importante ainda é quando você consegue conectar o seu trabalho ao benefício para o outro. Então, quando você tem esses 3 pilares solidificados, você vai ter uma vida feliz e com muitos momentos de felicidade. Sim. E isso não quer dizer que você não vai ter momentos de profunda tristeza ou de dificuldade, isso faz parte. Sim. Né? Mas a felicidade não existe um platô onde você fala, agora eu sou feliz. Sim. Não, você vai ser feliz muitas vezes num acúmulo de momentos felizes. Sim. E eu acho que é isso que as pessoas deveriam buscar. Sair dessa ideia de que você tem prazer imediato, bem material, poder e fama, e trocar isso por fé, família, amigos e trabalho. Sim. Né? Então são totalmente opostos, sabe? E me parece que a felicidade está muito mais desse lado de cá. Sim, não, sem dúvida alguma. E é algo que realmente te preenche, né? Que preenche o seu ser, que preenche a sua vida, né? Te traz plenitude. O propósito, né? Por que você está aqui, o que você está fazendo, qual é a sua função. O sentido, né? Acho que é o sentido da vida. Sim. E isso o Viktor Frankl, eu estava conversando até com meu marido esse final de semana, Viktor Frankl, que escreveu aquele livro maravilhoso, O Sentido da Vida. É esse o título, né? É, O Sentido da Vida. E que todo mundo deveria ler esse livro. É um livro curto, gente. Assim, e ele foi um grande psiquiatra, assim, que desenvolveu a logoterapia, inclusive. E passar tudo que ele passou. E ele atribui realmente ao sentido que ele... E é um pouco do que a gente estava falando, né? A logoterapia diz que, cara, você é daqui pra frente. Entendeu? Exato. Você pode, se for nas outras linhas da psicanálise, vai sempre buscar a resposta no passado, no que você viveu, pra te explicar o porquê que você tá ali. E Viktor Frankl fala, não, cara, é daqui pra frente. Você sabe que eu tô estudando psicologia, né? Que legal. Voltei pra faculdade. Que legal. E eu tô bem no início, então assim, eu não sei que caminho que eu vou seguir, mas assim, muitas abordagens possíveis aí. Mas Viktor Frankl é sensacional. Né? Sensacional, Fábio, é mais fácil formar campeões ou seres humanos? Sem dúvida, seres humanos. Sem dúvida, seres humanos. É que eu acho que os campeões, eles têm uma chance muito boa. Isso não é garantia, né? Se ser campeão não é garantia que você vai ser um grande ser humano. Sim. Mas eu acho que você tem aprendizados no caminho que são muito importantes para que você possa se tornar um. Né? Eu tive uma sorte muito grande como professor, como treinador, de ter um time na minha academia de grandes campeões, né? A gente formou muitos campeões mundiais. E segue formando, né? E segue formando, mas
acima de tudo, a gente formou pessoas muito do bem. Que legal. Eu tenho muito orgulho da minha turma lá, porque eles são realmente pessoas especiais, né? Pessoas muito aguerridas, muito corajosas, mas ao mesmo tempo muito generosas. Muito boas, né? Assim, que realmente entenderam a filosofia do jiu-jitsu, a maioria deles se tornou professor, quer dizer, continua replicando isso, ajudando a vida dos outros, né? Eu acho que essa é a nossa missão como professores de jiu-jitsu. E multiplicadores de virtudes. É isso aí. Né? Que são fundamentais na vida de todos nós. O jiu-jitsu, para mim, é isso. É uma grande ferramenta de desenvolvimento de virtude. Ali você vai aprender, você vai ter oportunidade de aprender como se desenvolver em todas elas. Em busca da sua eudaimonia, né? Como diria Aristóteles. Sim. Você falou de algumas, né? Coragem, sacrifício. Fala pra gente, então, quais são as virtudes. Olha, você tem as 4 virtudes estoicas: coragem, temperança, justiça e sabedoria. Que, se você for para a religião cristã, eles botam a prudência e a fortaleza como 2 virtudes, juntas aí a coragem e a justiça. Então muda um pouco, mas diz a mesma coisa, né, no final, né? Então acho que essas são as grandes virtudes humanas, né? E o louco é quando você olha, eu vim até agora no carro escutando um resumo do Ética Nicômaco, que é um dos livros de Aristóteles que as pessoas deveriam ler. Acho que é uma entrada a Aristóteles. É um livro que ele fala sobre as virtudes. Ele está, na verdade, educando o filho dele. Como chama? Ética a Nicômaco. Ética a Nicômaco. Nicômaco é o filho dele. Ele está escrevendo um livro para educar o filho. Tá. E educar o filho nas virtudes, né? E como o ser humano deveria buscar essa elevação para que ele possa chegar ao mais próximo do divino, que seria esse estado da eudaimonia. Então a busca é essa, né? Como é que nós podemos ser seres humanos melhores? Mas pensa, Aristóteles falava isso já em 400 anos de Cristo, né? A gente está aqui até hoje tentando decifrar. Sim. Né? Então, e tem até evento agora com esse nome. Você sabe, né, que vai ter agora, final do... eu não tô sabendo. Nos Estados Unidos já tem um evento. Então. Mas é isso, acho que as pessoas têm que ter essa busca é o que dá o significado, é o que faz você ter realmente uma vida de propósito. Sim. Eu acho que, seja de um jeito ou do outro, essa deve ser a busca de todo mundo. Sim, maravilhoso. Pra gente encerrar, aqui a gente encerra sempre com o quadro de receita. Você cozinha? Não muito. Não muito, mas não tem problema, porque aqui são 3 ingredientes para uma vida autêntica. 3 ingredientes para uma vida autêntica. Eu vou botar o sacrifício voluntário. Eu acho que esse é um ingrediente fundamental, porque ele engloba a renúncia por coisas convenientes, né? Ele te bota no trilho. Eu vou botar sacrifício, vou botar o amor. Eu acho que o amor é o tempero de tudo. Eu acho que se você não tiver, você jamais será feliz, né? Acho que o principal componente da felicidade é, sem dúvida nenhuma, o amor pelas pessoas ao seu redor, pela sua família, pelas coisas que você faz, né? E eu acho que um outro ingrediente muito importante é você nunca desviar o que você faz como bem aos outros. Eu acho que isso também traz um significado, e acho que não é o bem aos outros no sentido altruísta da palavra, mas é muito mais num conceito que Dostoiévski chamaria de dialética da vaidade. Como eu faço o que eu faço, e isso me faz bem, mas isso também faz bem aos outros. Esse alinhamento faz com que você nunca esteja cansado de fazer bem aos outros, porque você nunca está cansado de fazer bem para si mesmo. Sim. Então, esse seria a outra pimenta, o outro ingrediente aí. E aqui eu colocaria assim, fazer bem aos outros. Você primeiro cuida de si. Né? Você tem que se colocar em primeiro lugar para poder cuidar dos outros. É isso, né? A dialética da vaidade é exatamente isso, né?
Como é que eu faço bem para mim primeiro? Uhum. Porque essa coisa... Isso reverbera. Essa visão altruísta de fazer o bem aos outros, muitas vezes cai, eu não estou dizendo que as pessoas não possam ser, mas Sim. muitas vezes ela cai naquela história de falar assim, mas por que você está ajudando de fato? Né? Será que aquilo te faz bem de alguma forma? E as pessoas tentam meio que esconder esse benefício próprio para enaltecer o que elas estão fazendo para os outros. Ayn Rand chamaria isso de a virtude do egoísmo, né? Como é que eu faço o que é bom para mim e aí eu faço isso ser bom para o outro? Como é que eu alinho essas duas coisas? Então, quando eu me olho no jiu-jitsu e a minha missão de vida é fazer com que mais e mais pessoas pratiquem jiu-jitsu e tenham esse desenvolvimento de virtudes através do jiu-jitsu, mas isso me traz um extremo benefício. Ao mesmo tempo é o meu negócio, se eu quiser. Sim. Minhas academias cheias, eu tenho uma vida mais próspera. Sim, né? Então, claro. eu nunca estou cansado de convencer as pessoas a treinarem jiu-jitsu, porque isso me faz bem diretamente. Claro. Mas eu tenho certeza que faz bem para elas também. Absolutamente. Então, eu acho que esse alinhamento que é um dos segredos aí de uma vida boa. Você sabe que eu não posso desligar aqui sem te fazer uma última pergunta. Fique à vontade. Como você equilibra intensidade e descanso? Nunca prepare o descanso. Me fala disso. O descanso vai te encontrar. O fato é assim. Que profecia, hein, Fábio? Mas é fato. Imagina o seguinte. Eu faço atividades físicas todos os dias. Tá. Pra dar um exemplo, né? Eu faço atividade física todo dia. Tem um dia, eventualmente, que eu tenho que fazer coisas que vão me impedir de fazer aquela... eu tenho uma consulta no médico, tenho uma viagem, ou fiquei doente, tô gripado, não consigo sair da cama. O descanso, ele vai te encontrar e vai te forçar a não poder fazer aquela atividade que você estava programado. Quando você projeta ou planeja o descanso, você fala, eu vou treinar de segunda a sexta, mas sábado e domingo eu vou descansar. Se acontece alguma coisa na quarta, você já ficou 3 dias. Sim. Né? Se na segunda-feira, eventualmente, você não conseguiu por algum motivo, você ficou 3 dias seguidos sem treinar. Né? Então, invariavelmente, o descanso vai te encontrar. Você não precisa se preocupar com ele. Você tem que se preocupar com o que você vai fazer. Sim. Né? E aí, você vai fazer mais coisas e o seu corpo vai aguentar fazer o que você está programando para fazer, e se ele não aguentar, o descanso te encontrou de novo. E para você realmente ter um corpo forte, você precisa, claro, dormir bem, se alimentar bem, é o básico, né? Isso não tem a ver com descanso. Não. Isso tem a ver com preparo. E o meu professor falava pra gente a vida inteira, desde garoto, descanso é treino. No sentido de, se você não dormir bem, você está comprometendo o seu treino de amanhã. Você não vai se recuperar do treino de hoje e vai treinar mal amanhã. Então, você vai dormir, cara, durma bem. Sim. Né? Faça o seu ritual para dormir bem. Durma se alimente bem. Se você não se alimenta bem, você vai pagar o preço amanhã também. Então, você vai começando a organizar a tua vida de uma forma mais eficiente. Sim. Não, sem dúvida. Bom, além de um baita atleta e treinador, você hoje é um super, já não de hoje, mas é um super executivo, né? Líder. Então, que conselho você daria a líderes que tentam inspirar suas equipes hoje? Eu acho que você falou a palavra mágica, né? O que faz as pessoas se inspirarem em você? Né? Quais são as suas ações? Como você vive para que as pessoas se inspirem em você? Walk the talk, né? Se você é aquele... Porque a diferença é essa, né? Você ser um líder boss, porque você hierarquicamente tem uma posição de poder, ou você ser um líder inspiracional, que as pessoas falam, cara, esse cara me inspira porque os valores dele são os meus e porque ele chegou onde eu gostaria de chegar. E ele age de acordo. Né? Então, acho que o exemplo é o único caminho. E se o seu exemplo for um bom exemplo, você vai inspirar as pessoas. Se o seu exemplo for um mau exemplo, você vai ser um líder ruim. Maravilhoso. Não, Fábio, sim, muito, muito obrigada por você ter vindo aqui no Mindfulcast. Foi um prazer enorme. Obrigada mesmo. Deixa aqui onde que as pessoas podem te encontrar, aqui, ó, nesse... @Fábio Gurgel.
Pronto, simples, direto. Eu trouxe um livro que eu vou te deixar. Muito obrigado. Autenticidade, o melhor tempero da vida. Fato. Gosta? Pronto, vou escrever pra você. E... Bom, pessoal, espero que você curta, que você tenha curtido esse episódio. Se você gostou, compartilha com quem você acha que também pode se inspirar nele. Se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhum novo episódio. E você me encontra no @AnaVolpon. Muito obrigada, Fábio. Obrigada pela sua generosidade, Imagina, pelo seu transbordar, pelo seu tempo. Muito Obrigada obrigado. mesmo. Valeu. Beijo, gente. Tchau.